Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, vivamos este tempo da Quaresma na intensa preparação para a celebração anual da Páscoa do Senhor e deixemos que Deus, em seu infinito amor, reacenda em nós a chama batismal. Com Jesus, vamos ao deserto da existência humana para também, com Ele, vencermos o inimigo e o fermento da maldade. Impulsionados pela campanha da Fraternidade 2026, meditemos e anunciemos o querer de Deus, que todos tenham uma moradia e uma vida dignas. Então, que nós possamos celebrar com fé esse dia do Senhor. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. Depois o capítulo 3, versículo 1 a 7. Gênesis capítulo 2, versículos 7 a 9. Depois o capítulo 3, versículo 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus vos disse: Não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: Não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: Não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Então, nesse primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta dois exemplos distintos de como a humanidade responde ao convite divino. O primeiro com Adão, no livro do Gênesis, e o segundo com Jesus, no Evangelho. Então, no relato de Gênesis, encontramos a síntese da criação e da queda. O casal primordial ouve a serpente em vez de confiar no Senhor, desviando-se do caminho proposto por ele. Cede ao engano e ao pecado, tornando-se símbolo da desobediência humana. Esse ato apresenta uma ruptura profunda na relação com Deus e a escolha pelo egoísmo em detrimento da confiança e da obediência amorosa a Deus, nosso Pai. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só,
toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Então, na segunda leitura, na carta aos Romanos, Paulo resume a mensagem central. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Então, no evangelho de hoje, Jesus resiste às investidas do inimigo e supera as provações, permanecendo fiel ao Pai, sustentado pela palavra divina. Jesus se revela como um verdadeiro modelo de humanidade renovada, obediente, firme e guiado pelo Espírito Santo. Neste tempo quaresmal, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, optando pela conversão e pela fidelidade. Como comunidade, precisamos fortalecer-nos na escuta da palavra, na oração e na solidariedade, especialmente no compromisso concreto com a promoção da moradia digna, direito fundamental que dignifica a vida e reafirma nosso compromisso cristão com a justiça e o amor ao próximo. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.